Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a minha paleta de cores. Não trabalho com muitas cores, trabalho com as tintas Corfix, que eu acho que é uma das melhores marcas nacionais que existe hoje no mercado. Agora eu vou apresentar para vocês as minhas linhas de pincéis. Trabalho com pincéis chato e de cerdas macias. Tenho esses dois aqui de cabo longo, que eu gosto bastante. Esses dois são pincéis importados. Este aqui é da Condor, é um pincel chato da Condor também, que gosto também. E tenho aqui um pincel liner da Condor, que também acho bem legal para fazer puxar caules, fazer as gotinhas. E os meus preferidos, que é esses dois aqui, que é da linha Royal, que é uma marca que eu trabalho já há muito tempo. E eu gosto demais, me ajuda bastante no meu trabalho. Eu vou fazer esse trabalho num painel telado. Ele é da marca Plein Air Brasil, tem uma textura bem fina, tornando assim um material para estudo mais fácil de você guardar, porque não tem muito volume. Acho bem legal. Sempre faço a primeira base do meu trabalho com a tinta acrílica da Corfix, onde eu trabalho diluído em água essa tinta. Trabalho com água, certo? E aqui eu tenho o médium, não o médio, o produto que eu faço o médio, o secante de cobalto e o óleo de linhaça. Uma misturinha de 50% e 50% desses dois, que eu uso para trabalhar com o óleo, eu armazeno sempre num vidrinho com conta-gotas, porque fica mais fácil de eu colocar na tinta. Com o lápis, esboço o tema desejado que eu quero trabalhar, certo? Procuro sempre ter um modelo de referência para fazer o meu trabalho, como eu aconselho vocês também a fazer isto. Aqui vou esboçar somente uma flor e uma folha. E com essa técnica vocês podem montar uma composição maior, porque aí vocês já têm a noção de quais as cores vocês vão utilizar para fazer tanto a flor quanto a folha. E essa composição pode ter vários copos de leite. Mas se você nunca pintou e está querendo aprender, te aconselho a fazer como eu estou fazendo aqui. Somente uma flor e uma folha, para você poder treinar. Na paleta eu coloquei o branco de titânio, coloquei o azul cobalto, coloquei o azul hortênsia, coloquei o alizarim, o amarelo, coloquei o amarelo ocre, o verde veci, o vermelho óxido transparente e o laranja, para realizar a base da minha flor. Aqui eu estou dando início, colocando o amarelo no centro e um pouco do laranja. Depois eu faço uma misturinha de azul hortênsia com alizarim e começo a dar forma no meu copo de leite. Vou preenchendo no sentido da flor com esses dois tons. Eu consigo um tom meio lilás. Às vezes você pode deixar um pouco mais rosado, um pouco mais rocheado. Isso dá um efeito bem bonito no seu trabalho. Preenche todo o copo de leite. Essa primeira base do meu trabalho eu estou realizando com a tinta acrílica, diluída com um pouco de água. Sempre que você trabalhar a tinta acrílica, você dilui com água, porque assim você consegue a transparência que a flor te pede. Sempre faço a primeira base do meu quadro com acrílico, porque a secagem é rápida. E com isso, eu consigo agilizar o meu trabalho. Você sempre trabalha a tinta óleo em cima da tinta acrílica. Nunca ao contrário, porque senão ela sai, tá? Agora, com o verde veci e um pouco do vermelho óxido transparente, eu venho preenchendo toda a parte de baixo e em volta do copo de leite. Por que esse tom mais escuro? Para sobressair o mais claro, a luz do copo de leite. Então, eu escureço em volta dele. Preencho lentamente e percebe que eu já vou dando o movimento da folha com as pinceladas. Tanto a flor quanto a folha, eu preencho acompanhando o movimento dela. Depois de ter feito essa parte escura, aí eu pego o azul cobalto e o ocre e faço a parte mais clara da folha.
Acompanhe sempre o movimento das minhas pinceladas, seguindo o desenho e o formato da folha. Folha preenchida, com o mesmo tom de azul cobalto e amarelo ocre, eu continuo preenchendo toda a lateral e em volta do copo de leite. Como eu já te falei, para poder realçar a claridade dele, então eu faço uma base escura em volta. Você vem preenchendo com pinceladas soltas. Percebe? Eu contorno em volta da flor e depois o resto eu faço pinceladas aleatoriamente, para ficar um trabalho mais leve, mais solto e preencher esse fundo branco da tela também. Alguns pontos eu deixo mais um verde mais azulado, outros pontos eu deixo aparecendo mais o amarelo ocre. E a parte final, a parte embaixo, eu sempre deixo bem mais escuro, porque é onde vai sair os caules. Então, eu uso o verde VC e o vermelho óxido transparente também e escureço mais a parte de baixo, deixando transparecer todas as cores que já foram colocadas em seu trabalho. Aqui eu tenho a tinta óleo já colocada na paleta. As cores que eu vou utilizar são as mesmas cores que eu usei na base acrílica. Me certifico que se realmente o meu trabalho já está bem seco para dar continuidade. Percebe como seca rápido o acrílico? Isso me ajuda a agilizar a encomenda do cliente. Com o médio que eu falei para você que eu preparei, que é 50% secante de cobalto, 50% óleo de linhaça e um solvente para poder fazer a limpeza do pincel, eu dou reinício à minha pintura. Molho o pincel no médium, pego um pouco do amarelo de cádmio, aqui eu estou trabalhando com amarelo de cádmio claro, venho dando leves pinceladas em cima do amarelo que já estava embaixo. Uma coisa bem leve, não precisa ser muita tinta, porque já tem uma base embaixo, certo? Com o laranja, defino o centro da flor. Mesclo com o amarelo, dando bastante suavidade. Aí venho com o azul hortênsia e alizarim. Faço uma misturinha para ficar um tom lilás. Coloco um pouquinho de branco para deixar uma cor mais suave, mais claro daquela que já está no fundo da tela. E venho dando leves pinceladas, mas no centro do copo de leite, sempre acompanhando o movimento da flor, porque você tem que dar forma, sempre respeitando a base de cima, sem colocar tinta. Por quê? Porque essa base ela tem que estar seca para eu entrar com a luminosidade principal do copo de leite. Percebe que venho em sentido sempre ao contrário? Pincelo de um lado, depois volto, pincelo de outro lado, dando a forma do copo de leite. Preencho também a parte de baixo, escureço bem abaixo da volta do copo de leite, para poder dar volume. E sempre escureço mais a parte onde vai ficar a sombra. E a parte onde eu quero a luz, eu sempre deixo mais claro. Faço uma mistura de verde VC e vermelho óxido e venho escurecendo a parte que está abaixo do copo de leite da folha.
porque ali vai ser a sombra. O copo de leite está à frente e a folha atrás. Então, eu tenho que ter uma sombra ali para dar esse volume para o copo de leite sair, vir mais para frente. Continuo preenchendo, respeitando a parte de fora da folha onde eu vou querer mais luminosidade. Lá não sobrecarrego de tinta. Deixo o tom em acrílico que está lá, sem colocar o óleo em cima, para conseguir dar a luz da folha. E nessa luz, essa luz intermediária, a gente chama de luz intermediária, eu venho colocando um pouco de verde de ocre com azul cobalto. Percebe o tom mais claro que ficou? E venho fazendo a claridade da parte de fora da folha. E sempre acompanhando o movimento da folha, seguindo as pinceladas corretamente e dando movimento a essa folha. Agora vamos entrar com a luminosidade maior do copo de leite. Essa luminosidade eu pego branco e faço uma misturinha de branco de titânio e uma isca bem pouquinha de amarelo ocre. Para que isso? Para quebrar o branco, porque o branco ele é uma cor fria. Então eu tenho que aquecer esse branco e eu só consigo esse tipo de aquecimento colocando um pouquinho, uma isca de ocre para ele ficar um branco mais quente e venho preenchendo toda a parte de fora do copo de leite aonde eu quero luminosidade. E continuo acompanhando o movimento da flor. Você tem que prestar atenção nas pinceladas que eu faço, dando movimento nessa flor. Pincel bem carregado de tinta agora. Agora eu trabalho com bastante volume de tinta. Ó. Quando eu quero um pouco de sombra, eu pego esse branco e passo na misturinha do azul hortênsia com alizarim. Eu deixo um pouco mais rosado. E aonde eu não quero tão branca, eu coloco esta cor. Olha como você consegue uma transparência nesse trabalho. Você consegue dar luz, mas consegue também transparência, mesmo trabalhando com volume de tinta. Mas por que você consegue isso? Porque já tem uma transparência embaixo feito com a tinta acrílica. Sempre pincel, movimento para a esquerda, depois pincelo para a direita, dando forma na flor. Essas pinceladas são muito importantes. Elas não podem ser. Você tem que olhar a sua referência e ver o movimento dela. Por que que eu repito muito para vocês conseguirem dar o movimento da flor? Porque isso é a parte principal do seu trabalho. Se você não conseguir dar esse volume, essa leveza, você não vai ter um ótimo resultado. E para isso, você também tem que treinar bastante. Por isso que eu falo que os iniciantes que nunca pintaram, que faça somente um copo de leite, uma flor, que pegue uma tela pequena, esboce um copo de leite e vá treinando. E vai guardando todos que você fizer. Para você, quando chegar no final, comparar o seu primeiro com o seu último.
você já vai ver a diferença. Você começa a enxergar aonde que você está errando, o que você pode melhorar. Você consegue acompanhar a sua fase de realização. Agora aqui eu faço um tom mais rosado de branco, laranja, um pouquinho de alizarim e venho dando umas pinceladas rosadas na volta do copo de leite, não toda a volta. Alguma sim, alguma não. E assim, e transparecendo essas pinceladas em cima do fundo, percebe, ó? Em cima do fundo, bem leve. Isso vai dar, além de dar mais transparência, como eu sempre falo, né? E quando é um trabalho assim, um trabalho maior, que tem vários copos de leite, quando você consegue dar esse efeito, você consegue deixar o seu trabalho mais harmonioso. Ele, além dele ficar mais leve, ele fica mais harmonioso também. Aqui eu estou apenas sugerindo um botão só fazendo sugerindo, só esboçando levemente, sem muitos detalhes, porque o meu principal aqui é o maior, é o copo de leite, é ele que eu tenho que chamar atenção, não esse botão que eu tô pondo do lado abaixo, tá? Isso você sempre faz no final do seu trabalho, quando você olhar o seu trabalho finalizado e você acha que está pedindo alguma coisa, você pode fazer isso, mas deixe ele sempre mais distante, apagado, não muito definido, tá bom? E eu sempre procuro trabalhar com 2 pincéis, um pincel para cor clara e um pincel para cor escura, para não ter que ficar toda hora limpando o pincel e as cores não interferir no meu trabalho, tá? Agora a gente vai começar a fazer a folha, a luminosidade da folha. Eu vou trabalhar com o azul hortênsia e com o ocre. Vou fazer uma misturinha dos dois, ressaltando sempre mais o azul do que o ocre, tá? Mais azul e menos ocre. Eu gosto mais particularmente. Ó, percebe? Eu tô pegando mais azul. Ainda tô passando um pouco do claro do rosado que tá ali sujo na palheta para conseguir uma cor mais clara. E venho na parte de fora da folha, dando leves pinceladas para fazer a luminosidade. Sendo que eu não posso destacar muito essa luminosidade, porque o meu ponto maior de referência é o copo de leite. Acompanhando sempre o sentido da folha, respeitando a parte escura, começo sempre na parte de cima, onde eu quero mais claro, levando para a parte de dentro da folha, mas não sobrecarregando a parte de dentro, sobrecarrego com tinta mais a parte de fora e deixo mais esfumado na parte de dentro para transparecer o escuro da folha. Agora eu pego um pouco do vermelho óxido e o verde Vessi, faço um tom bem escuro e puxo levemente alguns caules aqui, ó. Escureço um pouco, assim, dou umas pinceladas mais escuras em alguns pontos. Aí pego e consigo puxar um caule. Posso até utilizar um pincel menor, né? Para conseguir esse efeito. Não precisa ser um pincel muito largo. Com isso, eu consigo fazer o caule da flor, do botão e da folha também.
leveza, muita leveza na mão. Você precisa de ter leveza para conseguir os efeitos. Agora, com uma misturinha do laranja e um pouco de branco, eu venho fazendo um tom mais claro na parte de fora da flor, da folha, né? Porque a folha ela é mais escura, então eu quero uma claridade em volta dela para ela sobressair mais. Eu vou fazer uma aula só fazendo fundo de tela para vocês aprenderem a fazer, como é que você consegue fazer as cores claras, aonde você tem que colocar o claro, aonde que você tem que colocar o escuro para sobressair no seu trabalho. Agora aqui eu criei o pistilo, eu fiz o pistilo, então eu usei um pouco do laranja, um pouco do vermelho óxido, um pouco do azul cobalto e fiz um tom mais escuro. E com o amarelo e o branco eu faço a luminosidade, bem na ponta do pistilo. E procuro fazer em uma lateral só, o lado que está recebendo a luz. Agora, com uma misturinha de azul hortênsia, um pouco do alizarim, eu faço um lilás mais escuro que o fundo do copo de leite. Coloco um pouquinho de azul hortênsia também, para deixar um pouquinho mais claro, e numa pincelada só eu puxo a sombra do pistilo. Aqui eu finalizo a aula, a demonstração que eu fiz para vocês. Espero que tenham gostado e que consigam realizar um bom resultado. Oi, e aí, gostaram da aula? Espero que sim. Vou mostrar para vocês o trabalho finalizado. Aqui é apenas a demonstração de como construir um copo de leite com a minha técnica, que é mista, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática essa aula também e depois me mostrem o resultado. Me sigam lá no Instagram, Ateliê de Arte Ludmila Araújo. Me sigam lá e me marquem quando vocês fizerem o trabalho, me marquem para eu postar no meu history. Vou gostar muito de mostrar o trabalho de vocês, tá bom? E se gostou, deixa seu like aí para mim. E acione o sininho, que assim toda vez que eu estiver dando curso, dando aula, vocês serão avisados. Obrigada a todos, tá? Tchau, tchau e até a próxima!